socorristas do SEAT, médico do SAMU e até o perito foram acionados para poderem ir até um local de um acidente de trânsito. Infelizmente, uma pancada muito forte registrada na rotatória da Avenida Maringá. Maringá com a Castelo Branco, chega a Goiás ali, depois desce e vira Castelo, né? Bem ali, é uma baita de uma rotatória gigante, bem sinalizada, mas infelizmente um cidadão que até na hora lá quis falar que era médico, que não sei, ele é estudante de medicina, não é médico, ainda não está formado, tá? Não é. Quis carteirar lá. Infelizmente, uma lambança registrada naquele local. Se tivesse parado, se tivesse obedecido à sinalização, não teríamos tido morte por lá. Os danos materiais foram consideráveis nos dois veículos. Um deles, você viu na imagem ali, né, amigo? Chegou a tombar no local. E, infelizmente, o motorista do carro teve uma fratura de pescoço. Pode ter sido na hora que o veículo tombou, pode ter sido chamado chicote, que dá quando você está com o cinto de segurança. Pode ser. A verdade é que, infelizmente, o motorista que estava no carro que tombou não resistiu aos ferimentos e faleceu. Foram verificar se o tal médico estava bacaninha, se não estava, se ele tinha usado, se ele tinha cheirado, se ele tinha bebido, se ele tinha tomado alguma coisa. Pasmem, senhoras e senhores, ele não estava muito bem não, viu? Não estava. Uma colisão violenta acontecida na rotatória da Maringá com a Castelo Branco fez com que um dos veículos, inclusive, tombasse no local. Pancada muito forte ali. É, um acidente de trânsito ocorrido nessa rotatória, região central, mas apesar do horário, adiantado da hora, mas vias sem movimento, que permite até uma velocidade maior. Doutor, o que o senhor levantou? O que o senhor constatou? É que o veículo Audi, ele trafegava pela pela Maringá, sentido centro, e ao se deparar na rotatória, teria passado direto, invadindo a rotatória e vindo atingir um veículo Montana que fazia a rotatória. O Audi, pelo jeito, estava em alta velocidade, né? É, foi conduzido aí depois do acidente, ele invadiu o canteiro central e foi parar alguns metros dentro do canteiro, inclusive conduzindo o veículo Montana também. O motorista do veículo Audi ainda escapou com vida? Sim, ele escapou com vida, então, os airbags foram acionados ali, ele escapou com vida sem maiores lesões. O da Montana, infelizmente, não resistiu? É, em razão do tombamento, né, apesar da pancada ter sido do lado do passageiro, né, ele recebeu um impacto maior no lado do passageiro, mas no tombamento desse veículo aí, provavelmente uma lesão aí no pescoço. Aquele efeito chicote, sabe? Isso, provavelmente é um efeito chicote. Doutor, os senhores constataram lá algum sintoma de embriaguez, alguma coisa nesse sentido? É, da chegada do perito ali, o condutor do veículo já tinha sido encaminhado já do local, né? Tinha sido local. Segundo informações ali, o condutor não estava muito com a memória muito boa. Se tivesse prestado atenção e não tivesse em tanta velocidade assim, poderia ter acontecido acidente, mas não teríamos morte. É, razão da velocidade, né, e de não ter prestado atenção. Ele teria passado direto na rotatória, não teria visto a rotatória. Os dois veículos destruídos? Os dois veículos destruídos. Rapaz do céu, como é que pode isso, né? Gente, a responsabilidade precisa existir de todas as pessoas que estão circulando pelas ruas. Não é possível que uma pessoa em velocidade tão... se o médico não tivesse encontrado pela frente o outro carro, ele teria atravessado ali, sei lá, teria batido em uma árvore, alguma coisa, que tem umas árvorezinhas ali, olha lá, as árvores que estão ali, né? Poderia ser até que ele tivesse achado uma árvore daquelas na reta dele, né? Mas, irmão, não é admissível que numa rotatória você venha em velocidade desse jeito. Ele não iria conseguir fazer a curva nessa rotatória. Não iria fazer. Infelizmente, o Leonardo Guandalini Giovanni tem 29 anos de idade. Está no, acho que quinto ano de medicina numa universidade. Guandalini, né? Guandalini Giovanni, tem 24 anos de idade e está no quarto ou quinto ano de medicina numa faculdade, numa universidade em Maringá. E acabou, infelizmente, se envolvendo nessa pancada, onde o seu Mauro Laurentino Lisboa, cidadão de 49 anos de idade, daqui a 20 dias ele iria completar 50 anos
infelizmente, morreu no local. Uma foto me foi repassada aqui, ó, desse senhor. Esse senhor é que teria sido a vítima desse acidente fatal ali naquele local. Meu, eu não sei o que ele estava fazendo, se ele estava trabalhando, para onde que ele estava indo, o que ele estaria fazendo, mas ele estaria na rotatória. Você imagina, você está numa rotatória, você jamais vai imaginar que venha um cara de lá para cá, num pau, para te arrebentar, para tombar o teu carro do jeito que o carro dele foi tombado, cara. Coloca as imagens de volta lá da rotatória para mim, por favor. Você vê o tamanho da pancada? Ele estava seguindo a rotatória, fazendo a rotatória, quando o carro veio e deu nele, do jeito que deu, bateu na porta, o perito explicou certinho, né? Bateu na porta do passageiro e tombou o carro e foi arrastando o carro até chegar lá, ó. Olha só, o Sérgio Ribeiro está conosco e nos traz mais informações a respeito dos levantamentos todos em torno disso que aconteceu ali, ó. Ó o médico lá sendo atendido pelo pessoal, médico não, né? O estudante de medicina sendo atendido pelo pessoal. Inclusive o médico também foi para lá para poder dar atenção, para poder cuidar. Infelizmente para o Mauro, nada se pôde fazer. Nada se pôde fazer porque ele faleceu no local. Sérgio Ribeiro, as investigações aí vão determinar o que aconteceu, o que não aconteceu, né, Serginho? Olha, Camargo, uma coisa é certa, né? O acusado, identificado como sendo Leonardo Guandalini, Giovanni, de 24 anos, estudante de medicina lá de Maringá, vai responder por homicídio no trânsito agravado, né? E o doutor Roberto Fernandes, delegado do 2º Distrito, delegado de plantão, quem vai falar conosco justamente sobre essa situação que infelizmente culminou com a morte do Mauro Laurentino Lisboa, 49 anos, Camargo. O Mauro iria completar 50 anos no próximo dia 3 de junho, ou seja, em poucos dias completaria 50 anos. Ele, que era músico, acabou perdendo a vida. Doutor, o agravante em relação à possibilidade de alcoolismo, de ter álcool no sangue, isso pode influenciar ainda mais no que se refere à vida do Leonardo Guandalini Giovanni, ele que estava conduzindo o Audi? Sim, ele foi autuado pelo homicídio culposo no trânsito, com a agravante de ele estar alcoolizado ou sob efeito de droga. Nós chegamos a esse convencimento, com base no depoimento das testemunhas, no relatório de atendimento de ocorrência feito pelo socorrista e também no termo que o policial militar socorrista fez, constatando ali sinais de alteração na capacidade psicomotora dele, do autor, em razão da influência de álcool ou de droga, né? Substância psicoativa que causa dependência. Doutor, ele se negou a fazer o teste do bafômetro, né? Mesmo assim, a lei, com a visão tanto do SEAT, como também do socorro do SEAT, como também dos policiais militares, influenciam diretamente no caso. Sim, o próprio artigo que menciona essa situação, ele alega que a prova pode ser feita pelo etilômetro, né? Por perícia ou por qualquer outro meio em direito admitido. No caso, testemunha e também o termo que os policiais fazem, descrevendo ali a situação em que foi encontrado o condutor do veículo. No caso dele, ele estava com as pupilas dilatadas, segundo o socorrista do Corpo Bombeiro, que tem o curso de socorrista. Ele estava com o batimento cardíaco muito acelerado, estava com a voz embargada, o andar cambaleando. Tudo isso são sinais de difusões da capacitação psicomotora dele alterada em razão da influência ou de álcool ou de droga. Doutor, ele exato momento ele continua aqui na sede da 10ª Surgimento Policial, mas ele deve ser transferido aí para a cadeia provisória? Como é que vai ser? Sim, eu não posso dizer quando, né, mas ele será transferido, né, por questão de segurança, a gente não informa nem o dia nem o horário, mas ele foi autuado flagrante. Doutor, uma outra situação. Ali no momento do acidente, a gente observa um vídeo nas redes sociais em que aparentemente ele estaria dormindo. Inclusive tem o relato do socorrista do SEAT que descreve que acordá-lo. Este vídeo que circulou nas redes sociais também tem valor nesse caso do inquérito? Sim, agora no curso da investigação que será feito pela delegacia de trânsito, né? Certamente, se o delegado entender conveniente, vai anexar esse vídeo. Esse vídeo foi feito por populares, então não há ilegalidade nenhuma nele, já está circulando, né, nas redes sociais, e aí ele verificará se é ou não interessante para a investigação anexar esse vídeo.
Não tem fiança. Nesse caso específico, o inquérito já foi instaurado, foi aberto. Em condenação, ele pode pegar quanto tempo de prisão? Então, a pena prevista é de 3 a 8 anos, de 5 a 8 anos, perdão. Né? Então, nós o indiciamos nesse artigo, que é o artigo 302, parágrafo 3º do Código de Trânsito, que prevê essa pena. Agora, ele é primário, provavelmente vai ter uma redução de pena. Obrigado, doutor Roberto Fernandes, delegado do 2º Distrito e também delegado de plantão. Portanto, tá aí, Camargo. Agora aguardando, então, a transferência, né, do Leonardo Gondalini Giovanni, de 24 anos. Dá para saber se era droga, se era cocaína, o que esse cara tinha usado? O delegado consegue determinar isso ou tem que esperar exame? Eu vou fazer diferente, Camargo. Eu vou colocar a escuta aqui, me permita, doutor, colocar a escuta aqui no senhor, para que o Camargo possa conversar com o senhor, ele tem alguns questionamentos. Só segura aqui, doutor, senão ele vai cair, encaixe fazendo um favor. E você pode questionar o delegado também, Camargo. Doutor, dá para saber se o cara tinha usado cocaína, se esse médico tinha usado alguma outra coisa, se foi álcool mesmo, ou só precisa de uma perícia para comprovar isso? Como as pessoas, de acordo com a Constituição, não podem produzir prova contra si, ele se recusou a fazer o teste do etilômetro, que poderia comprovar se ele estava sob efeito de álcool ou não. Então, existem outras formas, né? No caso, o socorrista, que é um bombeiro militar, ele fez o termo de constatação com base no conhecimento técnico dele, uma vez que ele é socorrista, ele fez o curso, e com base nesses elementos, o delegado de polícia já pode formar a convicção dele. E eu formei a minha convicção, que ele poderia estar ali ou sob efeito de álcool ou de droga, né? Ele estaria sob efeito de uma dessas duas substâncias, que são proibidas para quem está conduzindo veículo automotor. E também o fato dele haver saído de uma choperia, né? Inclusive ele estava no pulso dele ainda a pulseira desse estabelecimento, o que induz que ele realmente estava ingerindo bebida alcoólica. Mas o que mais nos faz estar convencido de que ele estava conduzindo veículo automotor com as funções psicomotoras alteradas em razão da influência de álcool ou de substância psicoativas, né? É que ele estava com sinais desta forma. Então, o socorrista fez o auto, né, o termo de constatação, e também tem o registro de ocorrência. O socorrista sempre tem que fazer um registro geral da ocorrência. E ali ele menciona alguns dados clínicos, né, como pupila bastante alterada, né? Também o batimento cardíaco dele estava muito forte, né? E segundo o socorrista, ele pode ter realmente ingerido ou bebida alcoólica ou feito uso de droga. O odor etílico, o socorrista disse que não pôde constatar porque ele estava de máscara, né? O socorrista estava se utilizando de máscara. Doutor, um cara de 24 anos só, diz que é quintoanista de medicina lá em Maringá. Mas, infelizmente, diante disso tudo, ele não só estragou a vida dele, como levou a vida também de um pai de família, né, delegado? Pois é, Camargo. Infelizmente, né, as pessoas precisam agir com mais responsabilidade. A gente não é de julgar ninguém, né? Mas ali, como o senhor mesmo falou, a vida dele vai ficar um pouco atrapalhada, né? Eu não sei se haverá denúncia, eu autuei em flagrante e vou indiciá-lo por homicídio culposo no trânsito com agravante da embriaguez ao volante. Se ocorrerá a denúncia por parte do Ministério Público ou não, eu não sei te dizer. Se haverá condenação pelo Poder Judiciário, também não sei te dizer, né? A nossa parte foi feita. E uma vez sobrevindo uma condenação, já é uma situação complicada para ele. Além do que, tem a questão psicológica, né? Ele, a hora que cair a ficha dele, ele saber que em razão aí, né, de ter ingerido bebida alcoólica e pegar o volante do veículo, ele acabou tirando uma vida, né? É esse o doutor Roberto Fernandes. Obrigado, viu, doutor? Doutor Roberto Fernandes ao vivo conosco, nos trazendo aí os detalhes, as informações em torno do que aconteceu com esse moço, né, amigo? As imagens lá, cara, ó, dá para se ver, né? Dá para se ver que, infelizmente, o condutor do outro carro, né, o Mauro, 49 anos de idade, toca em barzinho durante a noite, tá lá, ó, ganhando a vida.
E nós vimos aí a pandemia, como que a pandemia arrebentou com esse povo, né? Quem é músico, quem é artista, quem enfim, precisava da noite para ganhar a vida, quem é garçom, uma série de profissionais que durante essa pandemia passaram com a água realmente para cima do pescoço e quase cobrindo o nariz, né, meu? E agora que você tem a oportunidade de voltar a ganhar um dinheirinho, o cidadão sai do trampo dele, está indo para casa e de repente a paulada registrada. O tal vídeo que o Serginho falou, coloca no ar aqui para mim, ó. Ó, é um vídeo que não está editado. Ó, aí, a situação do médico, ó. Não está morto não, tá? Diz que ele estava dormindo aqui, ó. Dormindo aqui, cara. Depois dessa paulada toda, depois dessa pancada toda, quem gravou o vídeo foi um cidadão que estava passando pelo local. Fez o vídeo do médico nessa situação. Segura aí pra mim, vai, segura. Eu não sei o que ele vai fazer lá, não sei se ele vai mostrar imagens da outra pessoa lá dentro do veículo, né, amigo? Do Mauro não queria... Volta pra mim a imagem aqui, volta a imagem pra mim aqui do médico. O médico não estava morto dentro do carro não, tá, irmão? Não estava. O seu Leonardo Guandalini de Giovanni, de 24 anos, aí, olha a situação que ele estava do carro. Cara do céu. Esse vídeo certamente vai ser utilizado como forma de embasamento para que haja uma punição a esse moço, né? O delegado o autuou por crime de trânsito agravado, ou seja, pelo que nós observamos anteriormente, devemos ir para a júri popular aqui, não é? A equipe acabou de verificar ali, diz que não mostra detalhes lá do jeito que estava o Mauro dentro do carro, né? Então dá para a gente continuar com o vídeo aqui, ó, só para você ter ideia do impacto, cara, ó, depois de bater no carro do Mauro, de fazer isso que o cara fez com o carro do Mauro, arrastou o carro do Mauro lá para a beira do canteiro, ele foi lá para o meio da rotatória e dormiu lá no meio da rotatória. Simplesmente dormiu no meio da rotatória. As pessoas que chegaram lá, na hora já trataram, não tem um posto de combustíveis, tem pizzaria ali por perto, então quem estava na noite tratou de tentar ajudar o motorista desse carro aí a mais. Infelizmente não deu, É assim que o nosso trânsito é, rapaz, feito de responsabilidade. Se você não tiver responsabilidade, estiver no trânsito, você vai se envolver em alguma coisa. Já falaram para mim, coitado do Leonardo, estragou a vida dele. Para! Ele não estragou a vida dele, não. Ele tirou a vida de um trabalhador. Foi isso que aconteceu. Eu não sei aí se o Mauro tinha filho, se não tinha, como que era a situação dele. Mas, rapaz, ele tem parentes. Ele tem, de repente, a mãe, tem o pai, tem irmãos, tem filho, tem esposa, tem sei lá com quem ele convive, eu não sei da vida dele. E esse moço aí, ó, 24 anos de idade, cara, estudando medicina, num carrão bonito desses aí, que eu não sei se foi o pai que deu, se ele comprou com o dinheiro dele, mas acaba fazendo um troço desses, usando o carro como uma literal arma, que acabou com a vida de um trabalhador, que matou um trabalhador. E isso aí nós estamos falando de rotatória da Maringá com a avenida que vai para a Universidade Estadual de Londrina. Tem gente que a gente fala o nome, às vezes, Castelo Branco, o cara fala, mas onde que é isso? É naquela rotatória ali, Goiás, quando você atravessa Maringá, ela vira Castelo Branco. E foi lá que infelizmente esse moço morreu por conta desse acidente na madrugada. Até quando nós vamos continuar com isso? Você deve se recordar que nós tivemos também aquele acidente. Eu citei aquele acidente durante essa edição do programa, naquele caso parecido, registrado aqui na Tiradentes, que nós mostramos agora há pouquinho. Os dois motociclistas pararam, veio o carro e deu nesses dois motociclistas. Graças a Deus esses não morreram. Mas o da 10 de dezembro, a mulher estava carcada, estava bêbada, e eu não sei se esse aqui também não estava. Se esse motorista da Avenida Tiradentes também não estava bêbado, que o cara simplesmente deu ré e foi embora. Foi-se embora, deixando os dois rapazes lá. Foi caso semelhante ao caso registrado na Avenida 10 de dezembro. Só que aquela mulher lá, você lembra que foi filmado pelas câmeras de segurança e tal, ela foi condenada a 7 anos e tarará.